Bom, direto à matéria. Vou ler aqui no UOL. Sem provas, Lula diz que Nicolas defendeu o crime organizado com fake news. Essa matéria foi agora do dia 29/8. E a fala de Lula foi a seguinte: antes que comecem aquela nuvem, de defensores do descondenado, em querer dizer que a frase dele foi tirada de contexto. Então, exatamente o que ele disse está aqui no UOL. A frase de Lula. Está provado, frase de Lula, está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. De novo, Lula falando, está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado, afirmou o descondenado Lula. Lula não citou Nicolas nominalmente, mas falou que o deputado acusou o governo de querer taxar o meio de pagamento, o Pix, o que gerou uma crise no governo e facilitou, segundo o presidente, a atuação de empresas associadas ao PCC. Olha a gravidade da acusação do descondenado. Só que tem um pequeno detalhe nessa narrativa dele, né? Ele acusou Nicolas de espalhar uma fake news, dizendo que o Pix seria taxado, sendo que no próprio vídeo o Nicolas diz que o Pix não será taxado. Lógico que as pessoas sabem disso, porque o vídeo dele bateu recorde. Então aí já começa a calar a narrativa dele. E um pequeno detalhe: ao todo, a estimativa da Polícia Federal é de que o esquema investigado tenha movimentado pelo menos 52 bilhões entre 2020 e 2024. Ou seja, antes do Nicolas ter feito o vídeo falando sobre o Pix. Então daí você já vê dois pontos na narrativa do Lula. Primeiro, a mentira do Lula, né? Fake news é uma mentira. Lula mentiu ao dizer que Nicolas Ferreira afirmou que o Pix seria taxado, sendo que no próprio vídeo Nicolas diz que o Pix não seria taxado. Segundo, o vídeo do Nicolas foi depois do período da investigação da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, é que o dinheiro movimentado pelo PCC foi entre os anos de 2020 a 2024, antes do vídeo do Nicolas. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Que Nicolas é um viajante do tempo? O vídeo de Volta para o Futuro foi baseado nessa narrativa do Lula agora contra Nicolas Ferreira? Não bate. Uma narrativa levantada pela esquerda. Por que o Nicolas está sendo alvo agora? Porque o Nicolas ele é muito influente nas redes sociais. O Nicolas ele tem um maior alcance nas redes sociais. A esquerda tentou levantar a Erika Hilton para ver se batia o Nicolas, para ver se ficava ali pau a pau com o Nicolas, mas não conseguiu. A Erika Hilton ela não consegue emplacar como o Nicolas emplaca. Então, qual é o alvo agora da esquerda? É querer calar o Nicolas, porque o Nicolas tem alcance. Então estou inventando todos os tipos de narrativa, até mesmo a esquerda pediu a prisão do Nicolas por causa dessa narrativa envolvendo o PCC. Então querem calar o Nicolas de todo jeito, querem tirar o Nicolas do cenário político de qualquer maneira. Então inventam uma narrativa. E qual é a narrativa? Nicolas agora é viajante do tempo, criou um vídeo agora depois da atuação do PCC e querem ligar ele a essa ação do PCC, sendo que a responsabilidade é deles, que não conseguiram impedir a movimentação bilionária do PCC e agora querem arrumar um bode expiatório. E quem é o bode expiatório que eles querem arrumar? Nicolas Ferreira. Lógico que Nicolas respondeu em rede nacional. Lula cometeu a canalice de afirmar dolosamente e sem prova alguma que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à justiça para que responda por essa difamação, assim como farei com todos os demais. Estou compilando tudo. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele não deve, ele não teme, ele vai botar na justiça, ele vai correr atrás e todos os que estão afirmando mentiras contra ele terão que provar na justiça. É a atitude mínima que esperamos de alguém que não está devendo nada. O que me chamou a atenção também, essa mania agora do Lula usar essa camisa vermelha, mesmo usada pelos socialistas. Nicolás Maduro também gosta de usar essa camisa. Está chamando muita atenção isso. Claramente mostrando o interesse de Lula
né, em querer ferrar o Brasil como a Venezuela está ferrada. Só que contra Nicolas Ferreira, o que existe contra Nicolas são narrativas. Agora vamos falar de fatos aqui, de pessoas que têm, vamos dizer assim, aproximação cabulosa com locais cabulosos. Por exemplo, o Complexo do Alemão é um local que a polícia tem dificuldade de ir, né? Mas Lula esteve lá em campanha contra o presidente Bolsonaro. Na época, Bolsonaro estava tentando a reeleição, Lula havia sido descondenado. Aí vamos à matéria do G1. Voltaria ao Complexo do Alemão como presidente da República, diz Lula após a vitória. Visita do então candidato ao conjunto de favelas causou polêmicas após opositores dizerem que boné com a sigla CPX, abreviação de complexo, seria demonstração de ligação com o tráfico. William Bonner chegou a ganhar um boné também. E vamos ver a matéria. William Bonner se diz emocionado após ganhar boné do CPX. Acessório com a sigla que significa complexo. Ganhou popularidade na campanha eleitoral de 2022 e foi alvo de informações falsas, né? A campanha foi feita toda uma campanha na mídia para querer atacar a direita com relação a essa sigla CPX, querendo demonizar o lado da direita, né, dizendo que a direita ataca a comunidade, é contra o favelado, aquela história toda. Mas vamos a fatos. Sigla CPX é usada como sinônimo de comparsa de crime. Termo é abreviação de complexo e também é utilizado entre bandidos como cupincha, como comparsa, aliado. Esse é o significado no mundo do crime para a sigla CPX. E aí vemos Bonner ganhar o boné, né? Foi além daqueles artistas que vivem à base da Lei Rouanet, o Bonner ele ganhou o bonezinho e quis atacar a direita, né? Querendo se fazer de coitadinho ali, né? Querendo mostrar uma falsa empatia com o favelado, com a pessoa de comunidade. Só que isso me faz lembrar agora a denúncia do ex-secretário dos Estados Unidos, o Mike Pence. Vou ler a matéria aqui. Ex-secretário dos Estados Unidos diz que Globo inflou dados da Covid. A razão era prejudicar a imagem do então presidente Jair Bolsonaro. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou na quarta-feira, dia 6, na Câmara dos Deputados que o Grupo Globo teria manipulado e aumentado os números de casos de mortes por Covid-19 para prejudicar a imagem do então presidente Jair Bolsonaro do PL. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Pence citou uma estratégia para controlar a narrativa na imprensa durante a pandemia. Segundo ele, isso teria servido para enfraquecer politicamente o governo. A denúncia de Mike Pence envolve uma agência norte-americana chamada USAID. Segundo a denúncia dele, essa agência americana ela teria financiado a esquerda no Brasil. Houve uma interferência, segundo a denúncia do Mike Pence, onde o governo Biden, os Estados Unidos no governo Biden, teria interferido nas eleições no Brasil para favorecer Lula, para dar a vitória a Lula. Então, houve, através dessa USAID, financiamento em dinheiro para que a esquerda fosse preparada para censurar a direita aqui no Brasil e isso favorecer Lula, para dar a vitória a Lula. Essa é a denúncia de Mike Pence. E daí isso me faz lembrar, né, me faz entender o porquê da felicidade de Bonner em ganhar um boné com a sigla CPX, que no mundo do crime é chamado de cupincha, né, aliado, parceiro, né, é isso. A denúncia de Mike Pence, para mim, faz todo sentido a felicidade de Bonner em ganhar aquele boné. Vamos falar de crime? As provas contra Lula, 3.000 evidências, 13 casos e 80 milhões em propinas. As investigações apontam pagamento em dinheiro, depósito bancário e imóveis para ex-presidente e para parentes. Contra Lula, existem provas. Contra Nicolas Ferreira, apenas uma narrativa com o único objetivo: tentar calar Nicolas Ferreira.
Polícia diz que favela do Moinho, visitada por Lula, é o quartel-general do PCC. A área na região central de São Paulo funciona como base estratégica do crime organizado, incluindo espionagem, segundo o GAECO. E Lula esteve lá. Lula esteve na comunidade e teve com o aval de uma ONG que é ligada ao PCC. Então, quem realmente tem contatos cabulosos com o outro lado não é Nicolas Ferreira. E os fatos estão mais contra o desgoverno Lula do que contra Nicolas Ferreira, que tentam emplacar uma narrativa, né, criminosa contra ele. Mais um do desgoverno Lula, que na época era ministro da Justiça. Flávio Dino se encontra com lideranças em favelas em visita ao Complexo da Maré, outro local que a polícia tem dificuldades para entrar, mas Dino foi lá tranquilamente e entrou no complexo. E segundo a polícia, visita de Dino ao Complexo da Maré sem aval do tráfico seria impossível, dizem policiais. Então, volto a dizer, contra quem mais tem provas, né, de ações cabulosas com o outro lado, não é Nicolas Ferreira, é sim pessoas, é esse desgoverno Lula. Ele sim tem evidências claras, né, de ações cabulosas contra o lado. Agora, contra Nicolas, mais uma vez, somente narrativa. A única narrativa agora que tentam levantar, além dessa levantada por Lula, né, onde Nicolas seria um viajante do tempo, né, porque o vídeo dele influenciou na movimentação bilionária do PCC antes mesmo do vídeo ser lançado. Anos antes do vídeo ser lançado. Então ele viajou no tempo, né? Lula está querendo dizer isso. Estão tentando usar uma outra narrativa contra Nicolas, que é a prisão do primo dele com drogas. E Nicolas, ele fez um vídeo resposta, onde claramente ele fala sobre isso. Ele não é responsável por ação de terceiros. E como não pode acusar ele diretamente de corrupção, pega um fato envolvendo uma outra pessoa, né, que infelizmente acaba sendo parente dele, né, essa pessoa que foi presa com drogas. E aí tentam associar de alguma forma sem conseguir atacar ele diretamente. Como eu disse anteriormente, o deputado do PT chegou a pedir prisão preventiva de Nicolas para a PGR por causa desse vídeo. Ou seja, tentativa clara de querer calar a oposição. Aí cria uma narrativa contra alguém que tem destaque na direita para simplesmente tirar essa pessoa do cenário. Esse é o objetivo desse desgoverno. E Nicolas fez um vídeo, né, falando a respeito dessas ações do desgoverno, como, por exemplo, terem recebido a dama do tráfico. Isso é um fato. A mídia, lógico, ela tenta abafar isso, mas se fosse com o Bolsonaro, estariam batendo nessa tecla até hoje. Mas como é Lula, aí eles dão aquela aliviada, né? Lula não sabia. É sempre essa jogada, né? Como eu disse, visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. Aí vem a mídia, né? Sempre aquela história. Lula não sabia, para querer abafar esses diálogos cabulosos com o outro lado. E qual foi o governo que defendeu que PCC e Comando Vermelho não são terroristas? O desgoverno Lula. Não foi Bolsonaro, não foi Nicolas Ferreira, foi o desgoverno Lula. Ele que defende que os Estados Unidos não rotulem o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista. Por que isso? É Nicolas que tem diálogo cabuloso com o outro lado? Os fatos mostram que não. Em delação, Marcos Valério cita a suposta ligação do PT com o PCC. Precisa dizer mais alguma coisa? Quem é que tem diálogo cabuloso? Os fatos mostram que qual lado tem diálogo cabuloso? É o Nicolas Ferreira? Não, mas a esquerda vem com a narrativa para querer o quê? Criminalizar um deputado, querer calar a oposição. Esse é o objetivo desse desgoverno. E para ficar claro o objetivo de querer calar a oposição, TSE manda excluir postagem de Bolsonaro que relaciona PT e PCC. Esse é o objetivo. Se é algo que vai incomodar o sistema, se é alguém que vai impedir o sistema, então eles querem calá-lo. E se fizeram isso com o Bolsonaro, o alvo agora é Nicolas Ferreira, porque como eu já disse anteriormente, volto a dizer, ele tem tido destaque. Deixe o seu comentário, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estar ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias, não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.